Fala pessoal, mais um episódio aqui do podcast da Acessível, em parceria com a DLG Media. E hoje a gente está com Rafael Viana, que é especialista em branding. Isso aí. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado, Henrique. Esse negócio de inglês, desses termos em inglês, eu não sou muito fã não, mas vamos falar um pouco aí do marca, né? Com certeza. Muito prazer estar aqui com você, Henrique. Sempre uma satisfação poder participar e estar trocando ideias aí. Fico feliz pelo convite e espero poder ajudar aí, contribuir para, de alguma forma, o podcast ter bom conteúdo para vocês. Legal, joia. Ô, Rafa, vamos contar um pouco aí da tua história, do teu início, Vamos como lá. é que foi a... Primeiramente, vamos falar dessa sua colocação aí, de você não gostar muito do inglês. Você sabe que no nosso segmento, principalmente no marketing, os profissionais são acho que é o público, o mercado que mais se apropria de coisas em inglês e acaba atrapalhando bastante até a inserção no mercado desses termos, né? E eu também confesso que não sou muito favorável a usar esses termos, né? Quando estou fazendo meus negócios, quando estou tratando com empresários, eu procuro evitá-los, né? Mas quando a gente está dentro do mercado, tratando com profissionais de marketing, essa colocação, essa dificuldade, eles usam às vezes até para parecer-se, né, especialista nas coisas e Reserva de confunde. mercado, será, Rafa? Porque acaba pegando o vício, né? E aí as pessoas começam a usar os termos e usa uma série deles até de forma exagerada. Eu até corrijo muitas vezes profissionais que estão comigo. Falo, cara, não precisa usar esses termos aí. A gente está falando com um industrial, com um empresário que não está muito preocupado com essas terminologias. Então vamos procurar evitar. E entre a gente conversa. Mas fora disso, não acho bacana também, não. Mas beleza. Legal. E como que você entrou nesse mundo do Bom, marketing? Vamos lá. A história minha é muito comprida, né? Se eu for colocar ela aqui em detalhes, a gente vai ficar o dia inteiro falando sobre isso. Mas eu comecei muito cedo Na verdade, eu iniciei minha carreira com técnico em informática, né? Consertando computadores, fazendo a parte de manutenção de máquinas. E aí, a empresa que eu estava fechou, né? O profissional foi para fora do país vender outros equipamentos e acabou fechando. E aí eu estava parado com acho que 15 ou 16 anos de idade, precisava aprender algumas coisas. Eu não sabia ligar o computador, usar o computador, mas eu já sabia arrumar ele, né? E aí eu fui meio que de autodidata, porque eu também não tinha muita gente para ensinar, fui lendo manuais até que eu me desenvolvi como técnico. E aí eu fui parar numa escola de informática, na época a Bit Company. Era uma das franquias mais fortes que tínhamos de informática na época, mais ou menos em 99, 98, aqui em Rio Preto. E aí eu entrei como estagiário e minha única chance era essa. Eu falei, eu vou aprender aqui ou vou aprender aqui. Eu não tinha condição de pagar o curso naquela época, e aí eu trocava pelo meu trabalho. Então eu estudava e trabalhava ajudando nas tarefas da escola. E ali foi uma loucura, porque eu aprendi computação de uma maneira muito desorganizada. Porque eu assistia uma aula de manhã de Word, outra aula de Excel à tarde, depois manutenção, Photoshop, Core, eu misturava todos os assuntos na minha cabeça. Mas eu fiquei por uns 2 anos ali aprendendo informática de modo geral. E ali eu aprendi a base da informática, enquanto eu consertava os computadores da escola, né, e mantinha tudo funcionando. Eu aprendia os softwares para começar a ensinar. E aí, com 17 para 18 anos, eu já assumi uma primeira turma de crianças ali, comecei a ensinar informática para crianças, desde o Windows, Word, Excel, e fui me adaptando. E aí eu iniciei esse trabalho mais nessa área. E aos poucos eu conheci o design, o CorelDRAW, o Photoshop, e aí eu me apaixonei ali por isso. Falei, cara, isso aqui é um mundo muito legal, né? De criação, de desenho, aí desenvolvimento de logotipos e tal. E ali eu comecei a ter um pouco mais de interesse, enquanto eu também estudava as outras coisas, né? Em 99 isso? Isso, 99, 2000, mais ou menos. Aí eu iniciei a minha carreira gostando disso, mas eu iniciei minha carreira lecionando já. Então, com 18 anos, eu comecei a pegar turmas e fui ensinando informática para todas as idades. Então, passei durante 14 anos dentro de sala de aula, ensinando pessoas a usar o computador. Na época, o mouse de bolinha ainda, que você tinha todo aquele trabalho. Mexe a setinha, que assustava, né, ainda as pessoas do computador. Eu sou dessa época. Vai que quebra, né? Vai que quebra. Lembra que você tampava ele com o plásticozinho de noite para não entrar pó? E aí eu iniciei nessa época.
E aos poucos fui entrando para o design. E eu gostei tanto que eu comecei a procurar empresas para eu trabalhar. Então, como eu tinha acabado de sair de finalizar o terceiro colegial, e aí ganhei um período, né? Opa, não tenho que ir para a escola, então esse período eu vou usar para fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pedir emprego em alguns lugares que faziam aquilo que eu gostava. Então, eu iniciei pela Magic Site, na época a maior empresa de site tecnologia que tínhamos na região, e pedi lá um trabalho para eles, falando, olha, não precisa me pagar não, só quero ir para aprender, porque eu já sei usar o software, mas eu não pratico usando. O Magic Site que era do Wander? Magic Site do Wander, exatamente. O Wander tinha a mãe dele, que era também sócia, Não e mais um sócio. Né? Ele não tá mais. Não, ele é um grande empresário do mercado de tecnologia, mas acho que ele está em São Paulo. Tá em São Paulo. É. E aí eu iniciei na Magic Site, onde eu praticava, né, na verdade, para o mercado institucional, comecei a desenvolver páginas de internet para alguém, porque até então eu só ensinava. E eu achava muito ruim você ter que ensinar uma coisa que você não faz. E aí eu procurei esse detalhe, falei, vou começar a trabalhar. Mas eles me pagavam, e não, vou te trazer aqui, não vou te pagar. E aí eu trabalhava meio período lá e lecionava nos outros 2. E aí fui ganhando espaço e tal, até que depois eu comecei a ficar um período integral e comecei a lecionar um período só. E aí eu ficava sempre 3 períodos, 2 períodos trabalhando e 1 lecionando, né? Então eu fiquei 14 anos em sala de aula, mas sempre trabalhando em algum lugar. E aí da Magic Site eu entrei para ainda lecionando, fui convidado para trabalhar em uma gráfica. E aí na gráfica, tenho muito carinho pela gráfica também, trabalhei na Solução Impressa, o GCE me chamou junto com o Jander, que era meu aluno, por sinal, ele falou, Rafa, você é muito bom nisso, cara, porque você não vai para o mercado gráfico? Cara, me dá uma opção aí, vamos lá, tô dando aula, mas tem espaço. Mas aí eu tô ganhando aqui, eu já tava dando aula em 2 períodos, né? Mas eu tô ganhando aqui, não, fecha os teus períodos de manhã e de tarde, dá aula só à noite aos sábados e vem para cá. E aí comecei com gráfica, e na gráfica a gente aprende muita coisa. Eu acredito que um dos mercados que eu mais aprendi foi dentro de gráfica, porque é um mercado bem complexo. Você tem ali algumas diretrizes que hoje é desconhecida da maioria dos designers no Brasil, porque você trata diretamente com cor, com separação de cor, com o processo gráfico em si, entendimento da tinta, da porosidade do papel, da densidade do papel, temperatura, como fechar um arquivo de forma, né, adequada. Aí eu fiz cursos durante esses períodos, né? Então eu me formei em PDF, então eu tenho um curso muito interessante que era feito por uma academia, que é uma academia gráfica. Então eu me formei em PDF X1A, que é PDF próprio para fechamento de arquivos, que tem uma série de outras complexidades, então separação de cor, enfim, é um mercado à parte. E aprendi muito em gráfica, muito, muito, muito. Até que dentro da gráfica eu recebi, dando aula também de novo, um aluno, ele era diretor da Microlins e da Elmas também, ele trabalhou com a parte de veículos. E ele tinha uma agência de publicidade. E eu lecionando aula para ele, no primeiro dia, lecionando aula para uma turma que nem era minha, ele falou, Rafa, cara, não vou nem te falar, você tá perdendo seu tempo, você tá perdendo dinheiro aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, você tem que ir para uma agência de publicidade. O que você faz aqui, passou 3, 4 professores aqui, pelo amor de Deus, você é muito bom nisso, não dá para você ficar lecionando, vai para uma agência. Eu falei, mas cara, eu não conheço esse mercado, né? Não, mas vai. Aí, tá bom. Aí ele falou, vou te indicar. Cara, deu uma semana, me ligaram de uma grande agência na época, que é a Lumière Propaganda. A Lumière também, tenho muita gratidão ao Beto Mansano, o Carlinhos lá, o Carlos Silvério, que era da criação, e o finado Alexandre, que também era sócio, que aprendi muita coisa com eles lá, passei mais uns 3 anos mais ou menos. Foi outro aprendizado muito grande, e ali eu fui incluso no mercado da publicidade, né? Eles eram muito grandes e atendíamos contas muito boas, como o Carrefour, a própria Microlins, que era um dos clientes. A gente fazia muita coisa para lojas Lívia, também tínhamos diversas contas, acho que a maioria das contas no mercado automobilístico, então nós tínhamos acho que umas 8 ou 9 concessionárias, trabalhamos muito com veículos, entre outros mercados que apareceram ali. E ali eu fui inserido na publicidade como um modo geral. E com o meu conhecimento de software, que era bem grande, e de gráfica, eu pude ajudar bastante a empresa também com o fechamento de arquivo, melhorei bastante o processo gráfico lá dentro, né? Então foi uma coisa que eu contribuí bastante. Até que em determinado ponto eu
já não tinha mais onde crescer dentro da agência e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí surgiu algumas oportunidades, porque eu ainda estava fazendo trabalhos em casa, né? E aí de casa eu comecei a fazer algumas coisas para alguns clientes, até que apareceu um cliente para mim, me pedindo um trabalho, e eu comecei a fazer, e aquilo dava dinheiro para mim mais do que o meu salário já. Olha. E eu falei, cara, isso aqui é bacana. E tem Criando gente marca criando, na verdade, eu criei uma linha de produtos para uma empresa já. E ele gostou tanto, falou, cara, isso aqui é top. Eu mandei para uma agência, eles não deram conta de fazer, ficou lindo, parabéns e tal. E ele começou a me mandar muitos trabalhos. E aí eu comecei a ficar à noite, cara, madrugadas trabalhando. Eu falei, não, velho, não tá dando certo. Eu dormia no chão, acordava com a cara no computador. Eu falava, não pode ser assim. Até que eu falei, eu prometi pra mim, falei, se eu fechar mais um cliente, eu largo da agência e fico sozinho. E aí apareceu mais um, dois, eu falei, cara, é agora. E aí fui, enfiei a cara e falei, vou começar então o meu negócio e... Aí que você criou tua agência. Aí que eu comecei a minha agência. Trend ou foi outra? A Trend Propaganda. A Trend Propaganda. Aí iniciou a Trend Propaganda em meados de 2009, 2010, mais ou menos. E aí quando a gente chega na Trend, poxa, o que a gente vai fazer? Os primeiros clientes estavam nos pedindo o quê? Na verdade, eu fui um pouco direcionado pelo mercado em vez de uma escolha. Então, a gente estava ali desenvolvendo marcas já. Então, eu já tinha desenvolvido uma linha de produtos cosméticos para esse cliente que me pediu. Veio mais um de cosmético, que foi indicado porque viu o trabalho que eu fiz para ele. Falou, quem que fez foi o Rafa. O começo foi mais cosmético. Já foi a primeira linha de cosmético. E aí, logo depois apareceu a Kelly Metais, uma indústria de torneiras, que é daqui da cidade também. E aí eu comecei com a Kelly, peguei também lá, dei uma ajustada bacana, fiz todo um rebrand para a marca, a gente começou a participação de mercado em cima de feiras e fomos ali para esse mercado e foi legal. E aí nesse ponto foi o ponto crucial da virada de chave, né? O que a gente faz? O que a Trend vai fazer? Porque até então é o publicitário, né? De formação ali, publicitário, poxa, e agora? O que eu faço? Porque a publicidade era colocar a marca na rua, fazer as coisas acontecerem. E eu estava desenvolvendo uma marca do zero e estava tentando entender aquele processo todo, né? Até então eu era muito bom designer, um profissional gráfico, com conhecimento de internet já, que era novo até então, mas que não tinha vamos dizer assim, o conhecimento teórico dessa parte de construção de marcas. Até que então eu comecei a pesquisar. Falei, cara, tem que ter alguma coisa aqui. E eu descobri a palavra branding nesse momento. Cara, existe um mundo aqui. Tem uma coisa chamada branding. No Brasil ainda muito pouco difundido. Em 2010, muito, muito pouco. E eu me lembro de ter ligado para uma prima em São Paulo, que ela é publicitária, trabalhava numa grande agência, passava por P&G, por PepsiCo, enfim. E eu liguei para ela e falei, ô Roberta, como é que tá isso? Ela falou, Rafa, aqui em São Paulo tá dividindo as coisas. A gente já tem agora agência de marca, que é a agência de branding, agência de publicidade e propaganda, que faz uma coisa do tipo, agência de promoção, tem agência só de promoção. Que faz ações promocionais. E esse mercado está se ramificando, Rafa. Não está mais assim como era antes, que a agência de publicidade fazia tudo, né? E o departamento de marketing interno institucionalizado. Está diferente. Aí eu falei, cara, agência de branding? Ele falou, especialistas em marcas. Aí eu comecei as minhas consultas e encontrei várias e várias coisas. E comecei a comprar livros, né? Aí comprei livros de David Ecker, algumas coisas de Kotler e Keller ali, que falava já de marca. Foi estudar. E foi estudar. E aí falei, cara, tem uma coisa muito legal. E comecei a realmente me aprofundar nisso. Não tinha nem curso ainda. Então quem usava a palavra branding ainda era taxado de maluco, né? E aí não, eu fui lá e abri a Trend, propaganda Branding e Design Limitada. Coloquei até o branding no nome da empresa. E aí começamos. E aí comecei a me especializar em marca, estudar isso por conta, né? Nem tinha MBA, nada, essas coisas ainda eram muito inacessíveis, né? Naquele momento. O EAD nem tinha força, como tem hoje, né? E fui estudar. E aí eu posso dizer que eu abri a primeira empresa de branding do interior de São Paulo, com certeza, porque não existia nada disso. Que legal. E foi muito legal porque eu não podia usar nem o termo, porque ninguém ia saber o que eu estava falando, mas eu me aprofundei bastante no tema. Teve que educar o povo, né? E essa foi a grande questão. Educar o empresário de o que era aquilo que a gente estava fazendo. Mostrar para ele, né? Exato. E aí, uma coisa muito legal já entrando nessa segunda questão aí que a gente está falando,
é que a gente não usa a palavra branding, né? A gente usa gestão de marca para poder facilitar o Sim. mercado. Então a gente educa, mas a gente usa a palavra de gestão de marcas como um panorama ali para a gente seguir. E aí acontece outro fator muito interessante. O brand passa a ser utilizado de uma forma muito errônea por todo o mercado, por todo o segmento. A agência de publicidade, os designers, enfim, virou uma coisa bem, bem ruim de se comunicar. Por quê? Porque todo mundo que fazia um logotipo fala, tô fazendo o brand da empresa. Você entende? Ah, quem tá fazendo meu brand? Ah, é o Rafael, é o João, é o Aparecido. O que era o brand? Eles falam até errado, né? O brand, é o branding, né? Que seria para as empresas. As pessoas falam, não, achei um cara, tá fazendo meu branding. Por que eles usavam isso? Porque eles achavam que gestão de marca era criar o logotipo. Então, eles menosprezaram todo um conceito, né, do termo branding, né, de toda essa ciência que é o branding, para falar que aquilo ali era a construção de um logotipo. E até hoje as pessoas conversam direto comigo, às vezes me fazem uma pergunta e eu acabo engolindo e respondendo a pergunta, mas é ruim até para o mercado isso, porque eu tive diversas vezes em conversas profundas com pessoas entendidas que usam o termo branding de forma superficial, sabe? Ah, não, o logotipinho ali foi feito assim. Cara, é criminoso o que fizeram no Brasil com o termo, sabe? O Rafa, mas ainda tem isso. A gente já virou até uma brincadeira, né? Ah, você conversa com um industrial, com um empresário e tal. Ó, você tem departamento de marketing? Não, tem. Aí você vai ver o que é o negócio. É um menino, é um rapaz lá, alguém que gosta de publicidade, alguma coisa assim, que cuida de um departamento preciosíssimo de uma empresa. Você se depara com isso, a hora que você chega numa empresa, você chega lá e fala, gente, não existe departamento de marketing aqui. Sim, é o menino que gosta de... Não é a gente. Essa pergunta, Henrique, devia ser transformada num livro, né? Não numa pergunta. Isso aí é um livro hoje. Eu não sei se isso é uma particularidade do interior, né? Das empresas do interior aqui, que nós estamos... Menino do marketing. Né? Que nós estamos presentes. Mas acredito que não, acho que deve ser nacionalmente difundido dessa forma. Mas é uma coisa que é bem complicado mesmo, né? Porque assim, hoje... O marketing ele é menosprezado por muitos, mas todo mundo quer fazer o marketing e acha que aquilo é muito simples, né? Marketing é muito complexo, é um departamento muito grande, ele é um departamento com ramificações muito estruturadas. Podia falar disso, e ele foi crescendo, ele não foi diminuindo. O departamento de marketing ele foi crescendo ao longo dos anos. E nos últimos 10 anos, posso dizer que ele virou, cara, mais de 60% de uma empresa. Em número de funcionários, em número de estruturas, porque ficou um departamento seccionado, né? Ele é todo cheio de subdivisões e as pessoas foram menosprezando isso. E se a gente for pensar aqui entre, né, uma conversa entre parceiros aqui, a gente faz uma pergunta hoje para o mercado em si, né? Quando você vai abrir uma empresa, você vai deixar a contabilidade dela na mão de alguém que está começando? E não sabe o que é um DRE, você não vai. Você vai procurar um contador que seja conhecedor do assunto para poder levar a sua empresa para o lugar que você deseja. Né? O departamento jurídico, você põe na mão de um estagiário? Não. Você vai procurar alguém que tenha a OAB certinha, que tenha uma história, né? Que você vai procurar para fazer esse trabalho para você. Na parte de finanças, a mesma coisa. Você vai procurar um profissional de financeiro para poder controlar aquilo ali de uma forma que fique bacana. E no marketing? No marketing, que hoje pode se considerar um dos departamentos mais importantes de uma corporação, de uma organização em si, ele é o quê? Ah, meu sobrinho faz. Pega lá, quem vai subir as coisas no Instagram? Ah, pega a menina da secretaria lá, que ela fica pouco tempo atendendo o telefone, dá para ela subir, né, o conteúdo nas redes sociais. Escreve errado, faz uma artezinha ali no Canva. Exato, então... O marketing, ele é menosprezado por isso. É uma artezinha. É a artezinha. O duro é você escutar esses termos. Exato. Né? É uma artezinha. O meu sobrinho faz. Então, contrata um estagiário de publicidade e propaganda e coloca aí no departamento que ele vai
resolver para postar as coisas no Instagram, no Facebook. Postar as coisas, Então, na verdade, é um grande problema do empresário que não é conhecedor da profundidade do assunto. Né, é cultural, né? Na maioria das vezes a gente não pode generalizar, porque existem muitas empresas que têm consciência disso. Hoje tem CEOs, né, que têm essa percepção, mas ainda é muito pequena a quantidade de empresários que têm essa noção de que você não pode deixar. Hoje, a gente chama de o ativo mais importante de uma empresa, que é a sua marca, na mão de qualquer pessoa que não esteja preparado para tocar isso. Então, aí que está a questão. Acho que uma marca, quando ela não dá valor na sua propriedade, no seu nome, né, na sua percepção de valor, porque é isso que o branding faz, ele constrói percepção de valor para o mercado, então você sempre vai brigar por preço. Aí, onde você entra em guerra de preço, você vai virar um commodity, e aí você está fadado ao insucesso ou a ficar sempre lutando para comer o pão de amanhã, né? Porque quanto mais o tempo passa, a sociedade está mudando e as pessoas dão mais valor para coisas que têm conexão com elas do que simplesmente com aquele negocinho que eu vou comprar e vou dar o meu dinheiro. Então, o tome meu dinheiro aqui não está mais tão simples assim, porque a gente tem concorrência em tudo, ou é um concorrente direto, ou é um concorrente indireto, e o que dá diferenciação hoje num produto para decisão de compra é a marca. E aí você deixa isso na mão de um estagiário, de um sobrinho, de um filho, ou uma pessoa despreparada para fazer com que esse organismo funcione. Então, é uma coisa bem triste, bem complicada, mas a gente não sabe por quanto tempo isso vai continuar. Você acha que os empresários hoje estão mais acessíveis assim? Estão escutando mais os profissionais? Eu acho que sim, até porque a informação está mais acessível, né? Então, hoje a gente está vivendo, acho que a revolução mais importante, não sei, mas a mais disruptiva da história, que é a inteligência artificial e a facilidade de acesso ao conteúdo, a inteligência mais próxima de todo mundo. Então, o empresário está conseguindo ver isso, né, de um modo geral, de uma maneira mais fácil, que a gente pode ter uma mão dupla aí, que pode ser favorável ou pode ser ruim também. Né? Então, precisa ver como que isso vai se absorver durante o tempo, né? Mas eles estão, sim, um pouco mais atentos, tanto que em conversas que a gente tem, às vezes na hora de apresentar um orçamento ou de fazer uma consultoria, que eu acabo fazendo para algumas indústrias hoje, eles me chamam para dar uma olhada no negócio em si, porque ele fala, tem um rapaz que é consultor de marketing, ele vai dar uma olhada. E aí a gente vai nessa empresa e começa a buscar informações, e a gente encontra o que você falou, uma pessoa no departamento de marketing, que ou é uma pessoa, não discriminando um parente, né, mas a gente usa o termo sobrinho como de forma pejorativa, um sobrinho, que pode ser um filho, que pode ser um genro, enfim, no departamento de marketing, que pode ser uma pessoa muito competente, né, mas que na maioria das vezes é uma pessoa que, tipo, não está fazendo nada, pois ele dá dentro do marketing que ele vai tocar. Mas isso já está diminuindo e elas estão encontrando dificuldades, porque a empresa vai começando a ter crescimento e aí ele começa a olhar, mas por que isso está assim, né? Mas ele colocou lá no Instagram, por que não funciona? Por que Talvez que não rende? Cresce, mas depois não passa daquele, né? Exato. E aí a complexidade do negócio, quando eles escutam uma conversa um pouco mais profissional, aí eles colocam um ponto de interrogação, né? Poxa, será que eu estou fazendo certo isso aqui? Né? Vamos olhar lá. Ele está pondo dinheiro mesmo ou não está? Né? Então, outra coisa importante da gente conversar é sobre essa verba, né? Como que essa verba de marketing é diluída dentro da estratégia de negócio? Existe essa verba de marketing disponível para um profissional gerir ela? Ou ela existe, mas ela não chega na mão, na ponta? Como que isso funciona? Porque o que eu tenho observado nas empresas vê quanto que vai dar aí e a gente faz. Então, não é uma coisa que está dentro do escopo, entende? E é uma imaturidade do CEO da empresa, né, do empresário em si, de não deixar uma verba disponível para o marketing, de não colocar isso como uma conta, como um funcionário, né? Ali eu tenho um departamento de marketing que custa, sei lá, 30 mil reais entre funcionários. Só que para mim fazer esses 30 mil reais de funcionário rodar, vamos colocar que eu tenho aí, sei lá, 5 profissionais ali bem gabaritados, quanto eu vou dar de investimento para o marketing rodar na minha empresa?
Entre ação, entre ações, entre patrocínio, porque eu como um diretor de marketing hoje, o que eu tenho que olhar? Qual que é o canal mais importante para mim olhar? Onde está convertendo? Essa ciência de informação, porque hoje a gente está muito mais vinculado a dados, então a gente consegue entender onde está o consumidor, onde está o público, quanto custa para a aquisição de um novo cliente, quanto custa para a aquisição de uma... Dá para mensurar, né? Dá para mensurar um pouco melhor. Algumas coisas ainda a gente não tem mensuração, mas o que não é mensurável a gente consegue fazer uma análise através dos números que retornam para a empresa, né? E esse é um trabalho do marketing, de entender essa verba e colocar isso para rodar para que você seja cobrado por um retorno, né? Por um resultado. E isso muitas vezes, pelo menos aqui em São José do Rio Preto, acho que 30% das empresas que eu atendi tinham uma verba disponível mesmo. O restante faz o orçamento, se der eu faço, e não der eu não faço. Então, fica complicado até do profissional de marketing gerir essa empresa, porque ele não consegue colocar um planejamento na rua, sabe? Eu vou fazer um negócio aqui, cara, vai ser legal. Então, eu vou dividir a verba em offline, em online, em ações esporádicas, em ações de marca, porque eu tenho o brand como uma ações de marca, e a marca é intangível até então, porque ninguém consegue mensurar aquilo de uma forma. No entanto, é uma coisa que a longo prazo é o que vai dar sustentabilidade para o seu negócio. E eu coloco esse valor ali. O que você fez? Eu fiz uma publicidade, uma mídia, um trabalho em que eu veiculei um anúncio em algumas mídias, como revistas, como sites, como o próprio Instagram, como o próprio Facebook, incluir isso dentro de uma programação em tráfego pago e tá vinculando aquele tipo de material que é institucional, que ele não tem ação de venda, ele não tem lá de novo, um termo em inglês, um call to action, né? Um botão de ação que comprar. Ele tá só falando da marca, né? E se você for observar grandes marcas, a grande parcela das marcas que construíram uma identidade forte, elas fizeram trabalhos de branding e não de promoção. Eles fazem trabalho de conexão emocional, é a Coca-Cola que faz o Papai Noel ficar vermelho, é o trabalho de grandes indústrias que conseguem mudar culturalmente uma coisa, né? Tem que conectar com a comunidade, com a sociedade. Exatamente, tudo bem, não é uma Brastemp, né? Vamos usar o mito lá, não é uma Brastemp, o que é aquilo? Não o consumidor, ele tem que quem vai comprar teu produto, quem vai o teu serviço, utilizar, tem que se sentir ali um pertencimento pela marca? Pertencimento é um passo evoluído já, né, do branding ali. Se você conseguir chegar nesse nível de pertencimento, é quando deu tudo certo. Que é bem complicado. Mas tem que seguir uma linha para chegar lá. Mas essa palavra é perfeita para colocação. Porque assim, hoje... a gente tem os commodities, aquelas coisas que são para necessidade. Eu tenho que comprar porque é necessidade, né? Vou ter que comprar o arroz, o feijão ali. Mas quando você tem um poder aquisitivo ou você tem uma sensibilidade de preço que você pode comprar algo mais, o que te faz tomar a decisão é a marca. E a marca tem que ter tido uma conexão com você em algum ponto de contato. Entende? E essa é a conexão que você constrói através do branding. E aí você faz todo esse tipo de trabalho, faz uma análise antes de soltar uma peça na rua. E como que você vai fazer isso se você colocou uma pessoa lá que, né, entende mais de design ali, usa um Canva de repente? Igual uma marca de açúcar, Exato. Que a empresa de açúcar, ela uma é a normalzinha. Exato. Ali, a outra ela faz trabalho social. Isso, uma é um commodity que você vai comprar o açúcar porque você precisa adoçar a sua bebida. E o outro você tem uma conexão emocional, que você paga mais por isso. Que aí entra, essa empresa aqui ajuda tal coisa, ele participa disso, faz projeto social, ele converte as ações dele. Eu vi aqui que eles fazem um tratamento muito bacana para o meio ambiente, eles cuidam daquilo. ESG. E aí você tem isso, ESG. São coisas que você vai construindo e vai divulgando de forma estrutural para criar essa conexão emocional com o seu público, né? Então, o público-alvo sempre vai ser a chave do negócio. Até você encontrar ele e saber se conectar com ele. Mas tem que colocar na cabeça do empresário também que isso daí demora, né? Demora e tempo. Não é a curto prazo. O branding ele é discriminado mais porque ele é longo prazo. E hoje tá todo mundo atrás do dia de amanhã, né? Eu preciso vender amanhã, Só que esquece de fazer um trabalho de construção de marca para que isso seja possível para ele colher lá no futuro, né? Então, a grande complexidade do branding é a questão de longo prazo. Mas aqui é mais justa, porque quando você vai, vamos colocar, vender uma marca ou ter participação de uma marca, hoje, 70% do valor da marca é a marca. Não é mais os seus ativos, as suas indústrias, os seus insumos, os seus espaços, é a marca.
Então, essa é uma coisa que, às vezes, o que é o que foi criado. É o que foi criado. Toda, vamos dizer assim, toda a estrutura de negócio que está ali por trás daquilo. Qual é o pertencimento que essa marca tem na sociedade? O que ela fez culturalmente? O que ela representa culturalmente? Se eu fizer uma pesquisa aqui, né, que a gente pode fazer hoje, de forma que antigamente não tinha, né? Um BHT, que é um Brand Health, que seria saúde de marca, né? Se a gente fizer uma pesquisa de saúde de marca, você vai ver como que as pessoas fazem, o que as pessoas pensam de você, como elas reagem com você, elas decidem por você, e aí você tem o peso de um valor de uma marca. Então, se você está ali de uma forma presente na cabeça do seu consumidor, você tem mais valor, né? Porque ele sabe que ele pode colocar qualquer produto e que você vai comprar. E saber se posicionar também no mercado, porque acho que essa semana, a semana passada, teve uma briga entre o Donald Trump e o Elon Musk. O Musk falou algumas besteiras, falou alguma coisa, a empresa dele foi lá e perdeu não sei quantos bilhões no mercado. Também interfere, né? Exato. Aí, no caso, a gente está tratando de uma coisa que... A Tesla. uma coisa que é interessante também hoje, que é muito forte, uma tendência muito forte do CEO ser a cara da marca, né? Então, hoje a gente pega aí o velho da van, o Elon Musk, aí você pega outros empresários como o próprio dono da CIMED, né? Esqueci o nome dele agora. Eles são a cara da marca. E aí eles têm... João Adib, né? João Adib, isso. O João Adib, eles são a cara da marca. Eles se transformaram em personalidades da marca e aí, por isso, eles têm um problema. Mas por quê? Pra deixar pessoal? Exato. Pra conversar. Exato. O que acontece é que, no final das contas, de novo falando sobre branding é humano, né? Não é robô, é humano, é de humano para humano. Então, quando você está tratando com uma pessoa, tem uma cara... é mais fácil de você tratar com uma marca, com um logotipo estampado ali. Então, poxa, essa empresa é daquele cara. Ajuda no pertencimento. Não faz muito tempo, né? Que tá muito, não, isso virou... Muitas empresas estão fazendo isso. Né? E o revolucionário disso tudo foi Steve Jobs, né? Ele era o cara da Apple, cara da Apple. Ele que aparecia, aquela imagem, os lançamentos da marca. Ele mostrou para o mundo que uma personalidade humana dá à marca mais valor. E aí, a partir dessa introdução dele, você vê outros CEOs tentando entrar nesse mercado e se aparecer como proprietário da marca. As vantagens e as desvantagens. A vantagem é a facilidade de pertencimento, a conexão humana que a marca recebe através daquele personagem. E a parte ruim é essa, quando há algum tipo de ruído de comunicação, ou uma fala, ou alguma ação que aquela pessoa, aquela personalidade teve em um contexto ou fora do contexto empresarial, ela acaba atraindo a negatividade para a marca, para todas as marcas dentro do grupo. E essa é a grande preocupação. A pessoa tem que ser santa, né? Não pode fazer qualquer coisa. Humano, né? A gente é humano. E aí, às vezes, até o erro humano, quando há essa pessoa, é mais fácil de você recuperar do que uma marca, sabia? Porque você coloca a culpa no humano também. E às vezes até as pessoas se identificam. Poxa, ele errou. Todo mundo erra. Releva, dá essa sensação Vamos também. Vamos dar uma chance. Exato. Agora, se você falar assim, poxa, o Bradesco fez isso. Cara, não tô batendo em ninguém. Como que você vai se defender? Se tiver uma pessoa que vai lá e dá a cara quando você tem uma pessoa que dá a cara para bater, muda um pouco a conexão emocional. Por isso que as marcas tendem a ter um CEO presente. Mas vai a questão de orientar também, né? Para isso, eles exigem um bom assessor de imprensa, como é você, que cuida desse tipo de coisa, de ruído de imagem, de fazer uma boa estruturação para uma queda, né? Um pré-queda que a gente fala, uma queda, um pré-queda, para deixar isso mais ou menos preparado, preparar o terreno para as coisas que vão vir da mídia e saber como colocar quando você coloca o personagem, quando você tira ele. Entendeu? Aí, de novo, a estratégia e tentar ajustar isso. Falar bem é fácil, né? Mas é a hora que tem aquela queda e aí... Exato. Quando tá tudo bem, tá tudo bem. Quando tá ruim, você não pode fugir. Porque a cara tua tá lá para ser aplaudido, mas para ser criticado também. Então é uma... Aí que os concorrentes também agem. Aí exato. Vai. Então, mas não é fácil também você ter um CEO que tem personalidade para fazer isso. Então, os que estão aí, que conseguiram se transformar em personagens da marca, tem seu grande valor, né? Porque é difícil. Ele tem que cuidar de toda a empresa, de cuidar de uma série de coisas. E muitas vezes ele sai de cena para fazer isso, né? Ele sai de toda a estrutura da organizacional. Tem que estar bem redondo ali, né? Tem que estar bem redondo. Isso, né? Ô, Rafa, vamos falar um pouquinho de tecnologia. Você falou de IA.
agora com IA, com bastante tecnologia, ajuda, mas também você acha que pode atrapalhar nessa questão de brand, de marca? Sim. A inteligência artificial, na verdade, eu não coloco ela como, vamos dizer assim, como vilão da história, não. Eu acredito que é uma via de mão dupla novamente. Você tem uma boa ajuda das inteligências artificiais, com a facilidade de análise de dados, por exemplo, com a facilidade da informação chegar de uma forma mais rápida, com algumas possibilidades que se abrem, porque às vezes você está com uma dificuldade de uma organização de pensamento, você consegue colocar ali. Então ela está ali para contribuir, vai ajudar muito, muito. Principalmente pequenas empresas que têm acesso agora a coisas que antigamente só tinha na mão das grandes indústrias, das grandes empresas. E agora não. Está ali disponível para qualquer um, para qualquer ser. Está mais acessível, né? Está acessível. Então isso vai ajudar muito, muito, muito. Agora, pensando na IA como uma forma negativa, a gente vai ter um problema para o branding, com certeza. Para o marketing não sei tanto, mas para o branding sim. Por quê? Porque o branding luta por personalização, por humanizar marcas, por dar a ela vida e uma personalidade única e própria. E o que pode vir a acontecer, o que vem acontecendo é que todo mundo tem acesso à mesma ferramenta. Está pasteurizado. Então vai começar a pasteurizar, vai começar a gente vai começar a ver, já estamos vendo, né? Umas coisas muito engessadinhas para as marcas. Então todo mundo está mais ou menos igual. As legendas do Facebook e do Instagram agora você não precisa nem ler, né? Você já sabe quem escreveu. 90% está tudo feito por IA. Algumas imagens também por IA. O usuário vai, eu acho, tá? Agora é uma tendência aí na minha cabeça, que vai se usar muito, 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 vai saturar e a gente vai voltar para humanizando isso de novo e dar o aspecto pessoal para aquilo, porque branding, gestão de marca é você fazer algo que seja realmente o DNA da sua marca. Único, né? Que seja único, que seja personalizado, que seja estruturado, né? E aí você vai ter uma inteligência artificial fazendo estudo para você. Por mais que ela esteja treinada, ela vai estar viciada em fazer as coisas de uma forma parecida. Então, eu acho que vai ter essa curva aí agora de ascendência e depois vai começar a descer um pouquinho aí para a gente começar de novo a tomar as rédeas disso. Então, eu acredito que ela ajuda muito, vai ajudar muito, vai evoluir muito, mas tem que tomar cuidado para não perder Tem que ter o bom senso. Para não perder vou dizer só o bom senso, mas para não perder a identidade. Essa aqui é a grande sacada. Eu não posso perder a identidade de negócio. Porque acaba perdendo, né? Perde. E aí o grande problema é que você vai confrontar essa informação, né? Uma hora. Porque você vai para dentro da indústria, você vai para dentro do produto, você vai comprar aquilo, você vai se interagir. E aí? O que você está mostrando é você? E tem muita empresa aí que está vendendo uma coisa que não entrega, né? Entrega. Agora ficou tudo bonito. Vai criar mais confusão no mercado, eu acredito, porque todo mundo consegue mandar um relatório bacana, todo mundo consegue apresentar uma carta de admissão legal, os currículos vão ficar mais agradáveis, com termos mais legais. Só que você vai conversar com a pessoa, ela não tem cultura. Não consegue abrir a boca, não consegue dar um diálogo de 10 minutos. Por isso que agora acho que até o RH, que é um departamento dos mais importantes dentro da empresa também, juntamente com o marketing, acho que o RH cresce muito, né? Porque relações humanas agora vai ser o diferencial. Porque no mundo de robô, quem é humano tem seu diferencial. Então, eu acredito que o RH vai ter uma exponenciação muito grande também. Você pode ver isso. O tanto de empresário que a gente conversa que tá valorizando o RH e a coisa tá brava, hein? Exato. RH e marketing são os dois, vamos dizer assim, os dois departamentos mais importantes da empresa hoje, sem dúvida. Depois, lógico, ao lado de outros grandes e importantes departamentos, mas RH vai ser uma viradinha de chave aí, né? Porque você imagina que você está substituindo um monte de gente por máquina e aí as pessoas que estão lá, como vai ficar? Difícil, hein? Difícil. O Rafa, na cultura da empresa, você também atua ali? Você conversa com o empresário para entender a cultura, para ver como que funciona, o que tá bom, o que não tá bom, o que pode mudar, o que não? Essa pergunta você vai me apertar sem abraçar, né? Por quê? É o ponto mais difícil de conexão com o empresário. Ainda mais quando você está de fora, como um consultor ou como pessoa de serviço, né? A cultura e o branding são mão dadas, 100% mão dadas. Por quê? Eu vou tentar fazer uma analogia aqui para tentar facilitar a minha resposta. O branding é da porta para fora.
Ou seja, você faz com que a percepção de marca, a percepção de qualidade esteja no seu produto, nas suas ações, na sua comunicação, no seu relacionamento, nas suas relações com a empresa, com as empresas, com fornecedores, enfim, com o mercado, com o seu consumidor final, com todo mundo, do início ao final da vida útil do seu produto. E a cultura está da porta para dentro. É aquilo que você faz para dentro da sua empresa, para os seus colaboradores, para dentro das suas relações internas, de como você os trata, de como você os mantém, de quais são as relações internas para dentro do negócio. E aí as empresas vão cuidar do branding e esquecem da cultura. O que acontece? Aí choca. Quando tudo. você começa... Exatamente. É aquela situação assim. Você está falando uma coisa que você não é. E uma hora... isso vai ser colocado contra a parede, entende? Então não adianta eu vir aqui e falar, não, porque eu sou muito legal, porque eu sou muito educado, porque eu sou muito bacana, e você me conhece, sabe que eu trato mal as pessoas, que eu sou muito mal educado. Na hora que você for presencialmente me encontrar, que você estiver dentro da minha cultura, o que você vai ver? Cara, esse filho da mãe é muito bom em branding, mas em cultura ele é uma merda. Por quê? Porque você não consegue sustentar a mentira. Você entende? E branding é uma coisa muito legal que você me perguntou, essa conexão de cultura com branding é muito legal, por quê? Porque às vezes a gente fica ali preocupado em fazer tudo que acontecer da porta para fora e da porta para dentro não consegue acontecer. E isso não dá certo. Não faz nem um arroz com feijão, né? É verdade, porque você vai ser pego na mentira. Entende? Por exemplo, é possível você falar que você tem ESG, que você cuida do meio ambiente, que você não usa nada de origem animal, que você faz isso, faz aquilo outro. Certo? Você vende isso para o mercado, faz a melhor publicidade do mundo, coloca na Rede Globo, patrocina o Big Brother, planta árvore para todo lugar, mostra para todo mundo. Só que quando você vai para dentro da empresa, você vê que aquilo tudo era tudo mentira. Aí você não tem a sustentação da sua própria palavra como empresa. E aí é muito pior. A gente chama isso, eu chamo isso de verniz, né? É um verniz. Só dá uma envernizada. Você deu uma raspadinha, apareceu a podridão. Então, na verdade, é muito complicado quando você tem o branding bem estruturado e uma cultura ineficiente ou inútil dentro da sua empresa. E quem é responsável pela cultura empresarial é o departamento de RH, aliado ao departamento de branding mesmo, à marca, porque ali na marca que você construiu seus pilares de missão, visão, valores, de toda a estrutura de negócio que você considera quem você é, para que você veio ao mundo, o que você faz ao mundo, e você tem que fazer esse mesmo sangue correr na veia dos seus colaboradores, porque primeiro você vende a sua empresa dentro, para depois você vender fora. Sim. Os seus primeiros clientes são seus funcionários, sabia disso? Se ele não tiver alinhado com a sua cultura... Ele que te vende. Ele que te vende. E se você tiver uma cultura ruim dentro da sua organização, isso vai transparecer de uma maneira exponencial, de uma forma que você é incapaz de imaginar o quanto isso é complicado e perigoso. Entende? Então, construção de cultura é um trabalho muito complicado, mas que exige demais do departamento de RH e dessa conexão com o branding que tem que ser alinhado para que todas as coisas saiam... O empresário tem que querer, né? Exato, e não pode ser só um verniz. Eu não posso falar para você que eu sou vegano e não sou. Exatamente. Mas tem muita gente aí que... Exato, eu vendo produto vegano e coloco carne lá né? Não pode. Eu tenho que manter as minhas... Uma hora o mercado como fica... a gente pode usar um termo aí, uma hora a calcinha aparece. Você tá com a saia curta, uma hora a calcinha aparece. Uma não hora adianta. mostra. Exato, uma hora mostra. Ô Rafa, vamos falar um negócio agora. Você vai lembrar, qual a primeira... Não tá aqui nas perguntas, hein? Qual a tua primeira marca que você criou e a última marca? Que você contar um pouquinho aí de um case, algo que fique aí pro pessoal. Olha... A primeira e a última. Vou falar pra você uma coisa. Eu acho que a primeira vai ser impossível de lembrar. Ah. Porque, cara, foi muita coisa. Uma das primeiras, então, vai. É uma coisa muito complicada. Agora tem uma pergunta que eu vou ter que te fazer pra gente poder desmiuçar isso. Olha só a complexidade disso que você me perguntou. A marca que você criou. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você tá me falando a marca ou o logotipo? Você entende agora a pergunta? A marca vai além do logotipo, né? É aí que tá a questão. Porque todo mundo fala, qual foi a marca que você criou? Ele fala assim, eu fiz aquela ali. Aí eu vou te mostrar o quê? Vou te mostrar o logotipo?
Eu tô indo contra tudo que eu estudei, tudo que eu me preparei como profissional de branding. E aí? Na verdade, você me perguntou o quê? Você quer saber a marca ou o logotipo? A marca. A marca. A marca. Aí entra com um pouco mais de profundidade, porque a marca, o processo de construção de marca... Logotipo é um desenho, eu devo ter feito mais de, sei lá, 500 logotipos na minha vida, se não foi mais que isso. Senhor. Né? Mas marca em si é uma coisa muito ampla, né? É onde você coloca os pilares de branding em ação. É onde você abre todo o planejamento de marca para ver com entrevistas com os sócios, entender a cultura enraizada neles para você transferir isso para a marca, a personalidade daquilo, entender o que pode e o que não pode, para onde eu vou, quais são os seus valores como pessoa e que você quer transferir para a marca, né? Porque tudo isso vai estar na sua cara na hora que você estiver na rua e no seu produto, para você não mostrar a calcinha, como a gente conversou anteriormente. Então, construção de marca é uma análise que você faz profunda entre os sócios, né? E se for uma empresa já em andamento, entre os sócios e os diretores ali, né? Os stakeholders mais próximos da marca, para você tentar entender um pouco dessa cultura própria, pegar esses valores que eles não abrem mão, não abro mão disso, então eu preciso de transparência, honestidade e tal, construir uma série de arquétipos ali, identificar isso, identificar o público-alvo, identificar a gente chama, usar o inglês aí, o buyer persona, o comprador principal, né? A persona própria de marca, de como você se comunica, como você fala, se você vai falar no feminino, no masculino, o tom de voz da marca, se você é formal, informal, brincalhão, alegre, tudo isso é construído dentro do branding. Mais conservador ou mais menos. Conservador ou menos. Mais progressista. Exatamente. Você tem que ter essa análise para você construir, direcionar e depois ir acompanhando, porque o branding é orgânico, né? Você vai sofrendo alterações culturais, você vai sofrendo alterações tecnológicas que você vai ter que se adaptar no meio do caminho. Então, construção de marca é uma construção que pode ser reformada. Por isso que tem o branding e o rebranding, né? Quando você reposiciona aquilo. Então, o branding não é o logotipo e o rebranding não é mudar o logotipo. Entende? E é isso que o mercado faz hoje. Fala que branding é o logotipo e rebranding é mudar o logotipo. Você fala, você viu que a marca X fez um rebranding? O que ela fez? Mudou o logo. Não. O rebranding é mudar a rota, mudar a personalidade, mudar o público que você atinge, você cresceu, você se estruturou, você estudou, sua cultura é diferente, está mais rica, você conversa com pessoas novas. Eu sou outra pessoa a partir de hoje, então eu estou fazendo rebranding. Entende? Mudar um logotipo ou criar um logotipo é somente um pedacinho do branding, que é a parte do design de marca, que é o desenho da identidade visual, que também não tem nada a ver com o logotipo. Entendi. Né? Então a pergunta é complicada, porque você me faz uma pergunta como todo mundo faz, que é a pessoa comum. Qual foi a marca que você fez? Se você perguntar para 99% das pessoas qual foi a primeira marca que você fez, vai falar um logotipo. Né? Então, hoje, quem construiu marca hoje é muito difícil. Se você não é um empresário, que você construiu a sua própria marca, você construir para os outros uma marca, é o trabalho do branding muito mais complexo. Entende? O que você pode... O que eu posso citar para você? Eu não vou citar a primeira e não vou citar a última, mas eu vou citar o que eu considero de importante. Tá? E que fez diferença na minha vida e que fez diferença na vida, com certeza, dos empresários que passaram por isso. Eu vou citar um rebranding e um branding. Tá? Então, como rebranding, eu vou citar a Rio Química. A Rio Química, eu encontrei a empresa, acho que, se eu não me engano, em 2011 ou 2012. É uma empresa familiar, também de Rio Preto, uma empresa do mercado hospitalar, trabalha com produtos cosméticos, saneantes e desinfetantes para o mercado hospitalar. E ao chegar na indústria, eu encontrei um departamento de marketing um pouco estruturado, né? Como a gente conversou no início aqui do nosso bate-papo. E o principal problema ao chegar lá era branding mesmo. Era a identidade visual, era a forma de comunicar, a expressão da marca para fora, na rua. Tava tudo muito amador, não tinha uma identidade própria. Não tinha conexão emocional com o público, não tinha padronização. E ao chegar naquele espaço, eu falei, cara, aqui tem que fazer uma coisa disruptiva, do zero. E aí a gente entra com um processo de rebranding. Aí sim, começamos lá na raiz. Identidade do logotipo, mudar a fonte, estruturar o desenho, melhorar a parte de design, que foi extremamente importante, foi um trabalho árduo, durou anos para ser feito, porque eram muitos produtos. Então a gente pegou toda a identidade visual das embalagens, primeiro da marca,
Mudei o tom de voz da marca, comunicando mais próximo com o público-alvo. Ela não tinha nenhuma conexão de texto com o público-alvo, que era para enfermeiras e médicos, né? Então, a conexão de texto estava péssima, tipo, não tinha uma conexão ali. Então, a gente muda toda a parte textual, identidade verbal, que a gente chama. Aí, depois disso, a gente estrutura a parte institucional. Aí, a gente entra com a parte de identidade visual de produto, onde nessa parte de identidade visual de produto, a gente cria uma estrutura visual para todas as embalagens e rótulos de forma orgânica, em que um rótulo de 30 ml, de 15 ml, tem a mesma identidade de um galão de 5 litros. De uns 5 litros, não, até demais, Aqueles de 20 gigantes. litros, gigante, porque eu tinha que criar essa estrutura. Então eu consigo fazer, através de porcentagem, determinar, olha, esse traço tem 20% da embalagem, esse tem 30% da embalagem, essa linha não pode passar daqui, o logotipo tem que ficar no canto inferior direito com uma proporção de 40%, então eu consigo fazer uma embalagem ser orgânica do início ao fim. A gente identifica cores para cada tipo de segmento dentro do espaço. Então, eu tenho a linha hospitalar para desinfecção, a outra para higienização de mãos, a outra para cosméticos, enfim. A gente tem essa diretriz, a gente chama de estrutura de marca e a parte de arquitetura de marca. Então, eu consigo entrar dentro do portfólio de produto, fazer uma arquitetura de marca, onde cada logotipo está posicionado dentro de uma linha, e dentro da linha eu tenho as subdivisões dela e faço toda uma estrutura de arquitetura de marca para eles. E a gente começa a ter... aí a gente cria um catálogo premiado. Graças a Deus a gente foi premiado com um catálogo, onde a gente coloca quais são as ações dos produtos, a gente faz um trabalho muito bacana. A gente vai para uma primeira feira, mostra esse material, as enfermeiras se identificam, começam a pedir o catálogo na feira, porque lá tem informação preciosa do produto, do que mata, de que bactéria que mata, como que mata, qual que é o tempo de contato, através de infografia estudada. Então a gente fez um trabalho grandioso lá, a gente reposiciona a marca, a gente sai de uma marca que disputava preço para hoje a líder aí do mercado hospitalar nacional, uma empresa que vale bilhões com certeza aqui dentro da cidade, que antigamente, antes desse rebranding, não tinha essa visibilidade, essa conexão. Então a gente consegue fazer uma estrutura que dá a eles sustentabilidade e a longo prazo uma visibilidade muito maior e uma vamos dizer assim, tranquilidade de se manter no mercado por conta da construção de marca. Isso foi um trabalho bem legal, eu tenho muito orgulho dele. Da Rio Química. Da Rio Química. E a construção de marca a gente pode citar a Labrisa, porque ela também muda um pouco o panorama da minha vida, porque até então eu estava dentro da minha agência, construindo marcas para os outros de fora, como consultor, como agência de marketing, branding e design. E aí eu entro para a Labrisa, inicio a Labrisa dentro da minha agência, onde a gente desenvolve lá toda a identidade visual, toda as mesmas coisas que a gente falou de branding aqui, determinando os pontos de contato, como que a marca ia reagir, para que público ela ia falar, onde ela ia vender, os canais de distribuição. A gente estrutura isso tudo para o empresário naquele momento, desmiuça isso, né, de forma documental, mostra o documento para ele de como é o seu branding, né? Aí sim, com todas as estruturas de marca ali, definido por nós ali dentro daquele momento, na minha equipe, junto comigo. E a gente entrega para ele uma marca, num papel, documentada, com 60 folhas ali, que ele possa folhear, onde tem toda a estrutura de marca, toda a identidade visual, todo um guia para a marca seguir a partir daquele momento, com a estruturação de portfólio de produto, como eles iam se encaixar e como ela ia se comunicar com o mercado, definindo as personas, as buyer personas, e colocando isso tudo para o mercado de uma forma organizada. E aí nasce a Labrisa. A gente coloca tudo para funcionar, site no ar, Facebook, Instagram, começa a conexão com profissionais da beleza, começa a estruturar um time profissional educacional, começa a estruturar um time de artistas que vão ser as vozes da marca como influencers da marca, estrutura toda essa negociação. A gente começa a trabalhar com eventos, coloca o branding dentro de eventos, colocando a identidade de marca, colocando o conhecimento de marca em pauta, determinando como as ações da marca vai ser, né, durante aquele período, durante aquele evento. Depois de entregar a marca, a gente recolhe os materiais, faz análise de como isso reagiu, né? Acompanha a rede social, alimenta a rede social, alimenta blog, e aí eu passo a ser contratado para dentro da marca, onde assumi o departamento de marketing, montei equipe própria dentro da empresa, ensinei, aprendi, ajudei a estruturar a marca como
uma marca bem posicionada no mercado. Se você for olhar, aí eu posso dizer para você que a Labrisa, em 5 anos, aí se posicionou de uma forma muito diferenciada do mercado que era já saturado. Então, hoje, poucas marcas conseguem chegar onde a gente conseguiu colocar a Labrisa, num lugar de destaque em um pouco tempo. Se você falar que a Labrisa tem 5 anos, a pessoa fala mentira, não é possível, porque a gente disputa mercado com empresas centenárias e aí algumas entre 50, 40 anos que estão tentando chegar na posição que a gente conseguiu construir ali e não conseguem por conta de toda essa estrutura que a gente fez. Foi arrojado, né? Foi um projeto que a gente tem que dar os créditos para quem acreditou, né? Que o empresário acredita naquilo e investe o seu capital para poder fazer a marca acontecer, né? E a gente consegue colocar a estrutura para rodar e ver aquilo se transformar numa grande marca e é isso. Aí hoje eu não estou mais no departamento de marketing da Labrisa, não faço mais parte da empresa, mas tenho a minha agência novamente, onde eu vou ainda aumentar um pouco mais esse conhecimento de marketing, trazer esse branding para dentro da nossa região de uma forma estruturada, mais interessante, colocar essas técnicas, né, essa parte dessa ciência de dados entre marketing e branding para fazer com que as coisas tenham performance e que as coisas aconteçam de forma conhecedora e não apenas de falar que fez um logotipo ou colocou uma embalagem na rua sem estrutura. É isso aí. Legal, show de bola, Rafa. Foi uma aula, hein, Ivan? Foi uma aula aqui pra gente. É isso. Muito bom. Obrigado. Algo mais? Eu acho que para quem tá vendo a gente aqui que gostaria de entrar na área, eu acho que deixa uma mensagem pra galera que... Tá, legal. Bom, a área de marketing, publicidade... A área de marketing, brand, publicidade, enfim, ela não vai te deixar multimilionário rapidamente, mas vai te deixar feliz, porque é uma coisa que você está com a cabeça sempre mexendo, você está sempre antenado, você está sempre lendo alguma coisa, você está sempre acompanhando. Então, todas as disrupções que a gente tem no mercado, o marketing tem que estar presente, né? Como a gente conversou lá no começo, eu acho que é um departamento muito grande. A gente for colocar aí tudo que os departamentos de marketing têm dentro, você não consegue listar de cabeça isso hoje, pelo tamanho e complexidade dele. Então a gente pode pegar aí o marketing, dividir ele no departamento de branding, onde você pode colocar lá um vice-presidente, um diretor, um gerente de marca. Aí você desce para a parte de preço, de precificação, de pricing, coloca a parte de precificação, análise de mercado, que está ali dentro do departamento de marketing. Você pode descer um pouquinho mais e pegar o marketing digital como uma grande estrutura e um problema, né? Porque hoje você fala marketing, todo mundo acha que é o marketing digital. O que é marketing? Facebook, Instagram. E, poxa, TikTok. É um pedacinho, exato. O marketing digital é um pedacinho do marketing, né? Não vou chamar de pedacinho para não desminorizar, porque é o maior, né, em relação hoje ao investimento, é o digital, onde a gente direciona a maior parte de investimento no marketing digital hoje, sem dúvida nenhuma. Então, é um pedacinho, porque o departamento é grande, mas é um pedacinho dos mais importantes. Costumo até falar que é brand, depois marketing digital ser o segundo departamento mais importante da marca ali. Porque no digital é que as coisas aparecem mais, né? Então, você tem que tomar cuidado com ele também. Ao mesmo tempo que você pode crescer muito grande, muito rapidamente, você também pode se destruir muito rapidamente por ele, porque é ali que as pessoas estão se comunicando, a comunidade está ali dentro, é a relação. Tá aqui no telefone. Está no telefone, está na mão do seu cliente. Então, você pode crescer muito rápido, cair muito rápido, crescer demorado e cair muito rápido. Enfim, é uma coisa bem complexa. O marketing digital, eu costumo dizer que ele é importante, mas é uma pedrinha que eu considero complicada para o empresário, porque ele só olha para ele, né? O meu marketing, o que é o marketing? Meu Facebook, meu Instagram, porque é ali que tá, eu ponho tráfego pago e tal. E ele reduz todo o departamento de marketing em marketing digital. E não é isso. E as agências de publicidade das antigas, que faziam marketing tradicional, ou a publicidade tradicional, que também é mais um pedaço da publicidade, poxa, marketing digital, implantaram o marketing digital dentro das PPs, né, das agências de publicidade e propaganda, e colocaram lá um menino do digital, que desenvolvia site, que cuida do Instagram, aí colocou um gestor de tráfego, uma social media, colocou isso para dentro do negócio dele, não sabia como administrar e aí virou tudo uma coisa só. Então a gente não tem essa separação organizada e aí você vai encontrar algumas agências de marketing digital que querem fazer publicidade e propaganda, que querem criar um catálogo, mas não tem conhecimento para isso, de cor. A gente vê uma loucura aí, eu passo nas gráficas e digo, Rafa, volta, pelo amor de Deus, me ajuda, forma alguém, dá um curso, ensina as pessoas a fecharem arquivo, porque ninguém mais sabe fazer isso. Então, mas eu sei criar, eu sei abrir o meu Illustrator, meu CorelDRAW, eu sei fazer um cartão de visita, sabe fazer uma arte pro Instagram, e aí ele faz igual.
Chega na gráfica, a fonte tá pequenininha, não dá leitura, explode, a cor tá inadequada. É uma série de erros grosseiros. Você falou um negócio de fechar o arquivo, né? Sim. Existe técnica, método. As pessoas acham que hoje em dia faz um curso, faz uma coisa, estuda um pouquinho e já não vai faz. Não é assim. Dá para fazer um curso aí de uns 3 meses presencial, se alguém quiser aprender a fechar arquivo. De tanta coisa que tem ali. Como que a pessoa aprende isso em 1 hora? Não aprende. Né? Não dá. Não aprende. Fechamento de arquivo é uma... Tonalidade de cor. Como vai reagir a cor no papel? Como a letra vai reagir se eu colocar... Porque hoje a impressão é feita com 4 cores ou mais, né? Ou pode ser uma cor também, mas a base, a maioria é 4 cores. Se você colocar um preto lá de qualquer jeito, fazendo no Canva, o preto vai sair em 4 cores compostas. Você imagina você pintar um papel numa fonte pequenininha, com 4 cores em cima da letra? Qual que é a chance de dar certo? Vai dar errado. E as pessoas não sabem disso. O material de papel tem corte, a gente tem sangria, a gente tem técnicas de cor, a gente tem fontes específicas para isso. Entende? Eu não posso fazer de qualquer jeito. E 99% dos designers que são os mais novos estão em que mercado? No digital. No digital. Não sabem imprimir. Não sabem fazer impresso. Reduziu-se muito a impressão, mas e aí? O que eu não preciso? Eu tenho para fazer? Só que tem indústria que precisa, né? Exatamente. Fazer catálogo, precisa fazer material gráfico. Material gráfico, o próprio embalagem, né, que a gente faz. Quem faz embalagem, caixinha, onde dobra, como que é isso, os cortes, como funciona. Tudo isso precisa de técnica. E aí a gente não tem muito mais isso. Está sumindo cada vez mais, né? Tá todo mundo indo pro digital. A dica é estudar. Estudar. Acho que para você ser um profissional de marketing, você tem que estar preparado para saber diversas coisas, né? Você tem que estar pronto para conhecer de tudo. De cor, de impressão, de cor digital, de como vai a UX, né? Que seria a experiência do usuário, como ele vai reagir ali dentro do seu canal de uso, seja um site, seja um app, não importa. Ele tem que estar preparado para partes estratégicas de como o mercado está reagindo, ele tem que estar olhando para o mundo, ele tem que estar olhando para a tecnologia, ele tem que estar olhando para, enfim, é um olhar de muitas coisas ao mesmo tempo. E quando ele coloca isso em prática, ele vai ter que olhar, isso se for um diretor de marketing, tá? Ele tem que olhar para isso tudo de uma forma macro, geral, e depois ele reduzir isso por departamentos e colocar responsáveis por departamentos para ele poder ter um contato com tudo, porque sozinho é praticamente impossível ele ter um olhar complexo para isso tudo. Então é multitarefa, como é multifacetado o segmento, é multitarefa o profissional. Mas aí você tem diversas ramificações. O profissional de marketing digital, eu tenho, como eu disse, social media, eu tenho o gestor de tráfego, eu tenho o designer, eu tenho o copywriter, né? Eu tenho isso dentro do digital. Dentro do gráfico, eu posso ter um diretor de criação, um diretor de arte, que aí sim conhece de gráfico, conhece de outdoor, conhece de papel, conhece, né, de material, de tamanhos, medidas diferentes em centímetros. Um é centímetro, um é pixel, uma é luz, a outra é tinta. Então, as diferenciações que tem nesse segmento, né, dentro desses 2 canais, na parte de criação, no caso, que é dentro da publicidade, que a gente pode se dizer, né? Para o branding, é ciência. Entender marca, comportamento humano, comportamento do consumidor, como que ele reage, quem são as pessoas, como elas vão... a gente chama de território de marca, onde eu vou pisar. Eu vou pisar num território que eu quero ser esportista, eu vou ali pro mercado da Red Bull, que é radical, ou vou pro mercado da Nike, que é o profissional, ou não, eu vou fazer igual o Olímpicos, vou pro atleta amador, porque não dá para brigar com a Nike, e consegue uma grande façanha fazendo essa mudança, onde a Olímpicos hoje conseguiu ser uma das maiores marcas do Brasil em venda de tênis. Ela era crucificada. Por quê? Porque ela está querendo disputar com a Nike o mercado profissional. E o profissional tá lá na Nike, ele não vai comprar o Olímpicos. Mas quando ele desce a leitura, né? E identifica, poxa, eu não preciso ficar brigando. Eu tenho um profissional, mas eu tenho um profissional de rua. E o atleta de rua? E o amador? E o que corre a rua? Meu tênis é tão bom quanto que pode ter um preço acessível. E ele consegue encontrar esse espaço e consegue fazer um rebranding e se posicionar como uma marca das maiores do Brasil nesse segmento. Que legal. Tudo isso é conhecimento que o branding vai dando e você vai ter que encontrar a ramificação. Agora, se você tiver curiosidade, ou se o telespectador tiver curiosidade, o que ele deve fazer é dar uma consultada, ver o tamanho do departamento de marketing, quais são as suas ramificações, onde ele se identifica, porque dentro de cada ramificação você pode ter um diretor, você pode ter um gerente de produto. E se especializar, em uma área que você vai conseguir ter sucesso. Que eu acho que hoje que o mercado está precisando mais é de especialistas, né? Para aquilo. E é o que vai sobrar no mercado, porque os cargos baixos estão sendo substituídos por IA.
Então agora é a hora de Você tem que ser nichar. técnico, especialista. Especialista num termo, numa posição, em uma atividade dentro do departamento e conseguir se diferenciar. Legal. Show de bola, Fechou? Rafa. Obrigado. Obrigado você. Qualquer coisa que você precisar, tamo aí. E vamos soltar um curso depois. Fechou. Tamo aí, tô pronto. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até mais.